Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem com vocês? Abra o livro de língua portuguesa na página 43. Hoje a gente está encerrando, esse capítulo que fala sei explicar o que sei, quando eu sei dar minha opinião, quando eu sei falar sobre um assunto. E nessa página 43 mostra pra gente os trava-línguas, Acredito que vocês já tenham brincado bastante, E os trava-línguas, eles fazem parte do folclore brasileiro. E a gente está falando bastante em cultura, Lá no livro de história, a gente está falando bastante sobre culturas tradicionais, E olha lá, olha o que o meu livro fala aqui embaixo, ó. Os trava-línguas são parte da nossa cultura há tanto tempo que não é possível saber quem criou cada um deles. Tá vendo? Mas que são passados de geração para geração. Então, os trava-línguas fazem parte da cultura tradicional, A gente vai herdando o que os nossos avós, que os nossos pais aprenderam. E tem alguns exemplos ali, olha lá. Aprender brincando. Vamos brincar de trava-língua? Você só precisa ler os versinhos rapidamente sem errar. Então, olha lá. O Padre Pedro tem um prato de prata. O prato de prata não é do Padre Pedro. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Olha lá. Temos mais 2 aí. Priscila lustrava o lustre listrado, o lustre listrado luzia. E esta burra torta trota, trota a burra torta, trinca a murta brota, brota a murta ao pé da porta. Então, olha que legal. Então, isso vem passando de geração em geração, faz parte da nossa cultura e vocês podem estar brincando, tentando falar rapidamente sem errar, tá certo? E a gente começa no capítulo novo, olha lá, na página 44, o capítulo 2, explicar e planejar. Nós vimos que a gente já começa, a falar sobre os assuntos, dando as nossas opiniões, certo? E hoje a gente vai ver que tudo que a gente vai fazer, a gente precisa planejar, Vocês ainda são pequenos e quem planeja, o dia a dia de vocês são os responsáveis, são os pais de vocês. Mas a partir do momento que vocês vão crescendo, vão se tornando adolescentes, vocês já começam a planejar, Ah, hoje eu tenho uma aula de ginástica, hoje eu tenho uma aula de inglês em tal horário, amanhã eu tenho aula de natação. Então a gente precisa planejar para organizar a nossa rotina diária, o nosso dia a dia. As pessoas vivem planejando. E o que faz parte disso? Quais os instrumentos que me ajudam a planejar, tia Patrícia? Uma agenda, um calendário, certo? Porque ali eu posso registrar a hora que eu tenho que fazer determinada atividade, o dia, certo? E é isso que a gente vai falar, sobre instrumentos que nos ajudam a planejar o nosso dia a dia. Então, na página 44, a gente vai falar de textos diferentes. Vamos falar do convite, que é uma forma de planejar, um evento que vai ter com a hora, com a data marcada, quem está nos convidando. Vamos ver a agenda. A agenda é um espaço, onde eu anoto tudo o que eu preciso saber, uma memória auxiliar. Ela vai me lembrar o que eu preciso fazer durante a semana. E o calendário, com os dias da semana, com os meses do ano, mês que vem tem um aniversário da minha prima, então, mês que vem tem uma festa, mês que vem tem uma data comemorativa. Então, a gente está sempre usando esses instrumentos, como memória auxiliar para nos lembrar o que a gente precisa fazer no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E olha lá, nesse capítulo você vai ter mais informações sobre alguns textos já conhecidos. Então, a tia Patrícia sabe que vocês, por exemplo, conhecem o convite. Quando vocês recebem um convite, para o aniversário de um amiguinho, vai ter o local, vai ter a data, quantos anos, por exemplo, que esse amiguinho vai fazer. Vocês vão o quê? Se organizar e vai falar, opa, se o aniversário é agora sábado, eu vou comprar um presente. Às vezes eu vou comprar uma roupa nova para eu ir nesse aniversário, um sapato novo, certo? Ah lá, o convite usado para convocar pessoas especiais a participar de algum evento. A agenda, vocês se lembram que a gente tem a nossa agenda escolar, Que a escola nos forneceu. E o que a tia Patrícia, antes da pandemia, no momento de aula presencial, o que a tia Patrícia fazia com essas agendas?
anotava, né, se ia ter alguma reunião na escola, se ia ter alguma festa, se ia ter alguma prova, né? Se eu estou precisando de algum documento, se a escola precisa de algum documento, eu colo um bilhetinho pedindo. Então, a agenda escolar é um elo, né, em que a escola tem com a família, né, em que a escola avisa o que essa família precisa saber, né, o que está precisando, o que vai acontecer. Olha lá, a agenda que serve para planejar o nosso dia a dia e o calendário, olha lá, 3 instrumentos diferentes, convite, agenda e calendário, utilizado para planejar o ano. Além disso, será possível entender como usar o dicionário e compreender o que são palavras, o que são sinônimos, que são palavras com o mesmo, são similares, né? E antônimos, que são palavras contrárias. Então, é isso que a gente vai aprender nesse capítulo, beleza? Olha lá. E o que a gente pode perceber nessa cena aí? Nós temos crianças, né? Olha lá. Estão com o caderno aberto, estão fazendo desenho, tem um material aqui, acredito que seja um material coletivo, não, né? Um coletivo que todos possam usar juntos. Olha lá na outra página. Tem estojo, tem borracha, tem apontador, tem lápis, tá vendo só? E com certeza, né, esse ambiente aí deve ser um ambiente escolar, né, porque as crianças estão reunidas, parece que tem uma prateleira aqui de livros, né, e com certeza, para as crianças estarem fazendo essa atividade, houve um planejamento da professora, né, a professora planejou aquela aula, pode ser uma aula de artes, pode ser qualquer outra aula, mas há um planejamento, né? Eu não posso ir para a escola sem planejar a minha aula, sem saber o que eu vou dar naquele dia, senão eu posso ser pega de surpresa, né? Pode acontecer alguma coisa que não esteja ali no momento, alguma criança pode passar mal, pode ter aula extra e eu ter me esquecido, então é preciso planejar. Toda escola também tem um calendário escolar. Esse calendário é feito agora no finalzinho do ano, agora em outubro, novembro, por quê? No início do ano que vem, os pais de vocês recebem esse calendário com tudo que vai acontecer durante o ano na escola. Se vai ter apresentações, né? Se vão ter reuniões de pais, se vão ter provas, testes, festas. Então, tudo que vai acontecer é colocado nesse calendário escolar, né? Informando os pais, até para os pais se programarem. Por exemplo, vai ter uma festa em junho. Então, os pais já sabem que eles vão ter que se programar para essa festa, né? Vão ter que se organizar, vão ter que pedir uma dispensa no trabalho. Então, tá vendo? Organização é uma coisa que faz parte da vida da gente. E tem instrumentos que nos ajudam a organizar a nossa vida diária, certo? Olha lá na página 45 que fala assim: conversa vai. Você consegue planejar o seu dia a dia? Vocês já começam a pensar, né? E amanhã tem um evento, amanhã tem uma aula, amanhã tem prova. Mas os pais de vocês, por vocês ainda, né, serem pequenos, os pais ainda planejam para vocês o que vocês vão fazer, igual hoje. Hoje vocês têm aula online, às 2 horas. Então vocês sabem que às 2 horas vocês precisam estar com a câmera ligada, com o livro, com a atividade que a tia Patrícia pediu, de uniforme, né? Já utilizou uma agenda para ajudar nesse planejamento? A gente utilizava a agenda escolar, vocês se lembram? Antes da pandemia. Vocês têm alguma outra agenda em casa, um caderninho de anotações, né? A tia Patrícia, por exemplo, quando vai fazer compras, eu sempre pego uma folhinha do meu caderninho de anotações e planejo o que eu vou comprar antes de ir para o mercado, antes de ir para a farmácia. Por quê? Para que eu não esqueça, né, de comprar o que eu preciso dentro da minha casa. Então, vocês podem também começar a se organizarem anotando o que vocês precisam fazer, né? Anota no calendário ou anota na agenda, tá certo? Olha lá, conversa vem. Podemos usar uma agenda para anotar nossos compromissos e outras informações importantes. Quais compromissos você anotaria em sua agenda? Vocês vão pensar e vão estar anotando ali. Forte abraço, beijão, tchau, tchau.